Meus amigos, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe na noite de hoje. E esta casa está aniversariando. Dia 20 de janeiro de 1958, esta casa materializou-se, apesar que isso antes já estava sendo programado na espiritualidade. 64 anos. Em 1959, eu reencarnaria. E quase eu tenho que a mesma idade que tem esta casa. Fala-se em Sebastião, o Marte. Mas nós não vamos falar do que já falaram aqui. Da vida daquele soldado romano que aos 18 anos ingressava na vida militar romana. Ele foi sacrificado e morto por seguir Jesus. E numa reunião desta casa, aonde a direção era do nosso irmão Cauí, a presença de Sebastião foi sentida pelo presidente Cauí, que já se encontra na espiritualidade. Veio aquele espírito iluminado, com os cabelos grisalhos, apenas incentivar os trabalhadores presentes e futuros desta casa. E nós, em pleno século XXI, nós estamos agora precisando colaborar com esses espíritos que estão reencarnando, se materializando na Terra, com um único propósito: mudar a face do planeta. Jesus está precisando de trabalhadores humildes, desapegados a tudo que nos leva a fracassar. Nós estamos sabendo que a varredura na terra será muito grande. E triste daquele que não estiver nas fileiras do bem, trabalhando incessantemente com Jesus. As desencarnações estão em massa. Estão partindo seres que ainda estão perplexos, porque já se encontram fora do corpo. Enquanto a terra agora ferve em dor, em angústia, em desespero, porque nunca a dor imperou como agora. E nós, espíritas, estamos sendo convocados a suportar o que nós nunca imaginávamos que um dia iríamos suportar, que é justamente a determinação nestes momentos graves. A nossa fé agora tem que estar cada vez mais forte nos propósitos que nós abraçamos. Nunca teve agora desistência, principalmente esses 2 anos praticamente de pandemia. Nunca houve tanto suicídio nas famílias. Nós tivemos em Catalão
fazendo uma palestra lá, e no final a presidente veio conversar conosco. Ela disse assim: Paulo, a cidade aparentemente é pacata, não é? Mas você não sabe o índice de suicídios aqui, entre os jovens. A coisa é silenciosa. Eles se reúnem para uma festa. Depois da festa, eles vão e escolhem quem é que vai partir naquela noite. Para mim foi uma surpresa, porque quando estava indo em direção àquele centro, que eu passei na praça, tinha uma reunião de jovens, um grupo muito grande, mas já havia ali suicídios. Já havia jovens com esse objetivo. Mas não é só em Catalão, é em Brasília também. É no Brasil, nos nossos estados. É fora do Brasil, no mundo inteiro. As pessoas não estão suportando este momento, que é de reflexão, vou repetir, de determinação, para buscar seguir Jesus. Há 2022 anos atrás, ele já nos advertira que teríamos que renunciar, tanto no passado como agora, muitas coisas, para seguir os seus passos. E não está sendo fácil. Renunciar o que aquilo nós estamos abraçando há milênios. Ou a gente se prontifica agora, ou vamos sair do corpo fracassados. Porque, segundo os espíritos, o umbral já está com excesso de desencarnados, de desesperados, de todas as religiões, porque não suportaram o que disse Bezerra de Menezes no Congresso Internacional de Espiritismo, que as arenas do passado estariam agora dentro de nós. Toda aquela violência externa estaria dentro de cada um de nós. E esse núcleo aqui de luz, aparentemente vazio pelos encarnados, nunca esteve tão cheio nas noites de trabalho, que infelizmente a gente ainda, por falta às vezes de estudo, de compreensão, de entendimento, não percebe que mesmo esta casa vazia tem aqui trabalhadores, educadores, doentes, acamados. Estou falando dos espíritos, acorrendo a esta casa. Ontem foi feito aqui 2 trabalhos. Encarnados, quase que ninguém. Mas a fila dos desencarnados, para receber de todos nós a nossa boa vontade íntima, porque é necessário trabalharmos com o nosso coração, que os espíritos possam sentir que o que está saindo de nós está refletindo, tanto no mundo físico como no mundo extrafísico. É necessário agora trabalharmos com Jesus com um sentimento profundo, porque não dá para estarmos agora mascarados. Se tudo agora está caindo por terra, que não haveria pedra sobre pedra que não caísse. A cortina está se abrindo para a nossa realidade atual. E se nós não tivermos uma fortaleza diária, vamos sucumbir também. Vamos desistir, vamos nos abater, porque o desânimo está tomando conta também
da parte da humanidade. Quem não amanhece querendo desistir, fugir das suas grandes responsabilidades, quem não está com dificuldade para amanhecer com bom ânimo, como dissera Jesus no passado, tenhamos bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é esse mundo externo, não. É esse mundo aqui, diário, que a gente luta. Porque o medo também está imperando. A insegurança, as frustrações. E é necessário que façamos a nossa parte com atitude. Nunca foi exigido de nós um amor verdadeiro para com os nossos amigos e irmãos, companheiros e inimigos. Nunca foi exigido de nós tanta compreensão, tanto silêncio íntimo, para que possamos, então, sermos percebidos pelos Espíritos que se aproximam de nós. Se não vemos, pelo menos temos a sensibilidade que alguma coisa amorosa, carinhosa, poderosa está no nosso ambiente. Como ontem eu percebi aqui, enquanto cantávamos. As entidades, passando uma pelas outras, com a missão de trabalhar sempre em cada quadrante dessa casa. Temos que ter muito cuidado ao sairmos de casa, ao vir para este hospital, para esta universidade, esta escola, porque será exigido de nós, até na nossa inconsciência, uma responsabilidade íntima para fazermos a nossa parte aqui com desprendimento. Que façamos parte de qualquer trabalho desta casa, mas sempre com a humildade de entendimento que os superiores espíritos estão aqui, analisando tudo que estamos fazendo, de boca ou de coração. Que esta casa não é alvo de brincadeira, é alvo de momento de alegria, de satisfação, porque Jesus também habita em qualquer lugar, onde duas ou mais pessoas estão ali se entrelaçando, para qualquer objetivo, em nome do amor. Da caridade cansativa, que já está muito cansativa, a frase que temos que fazer, a caridade. Que caridade? É só na campanha Alta de Souza? É só dar esmolas? Cesta básica? Não, é a nossa caridade que nós agora estamos partindo para a condição de verdadeiros espíritas e cristãos. A ciência médica agora está descobrindo que nós estamos batendo com energia forte um com o outro. Lá na Alemanha foi identificada uma mulher de 86 anos. Porque sorri demais. Ela não consegue ficar séria. Tudo que ela faz é com sorriso em silêncio, porque a fisionomia dela demonstra. E foi feito um exame em sua aura, foi testada todo o seu sistema nervoso, a sua sensibilidade, e ela vibra a luz. Para quem tem evidência, ela está explodindo por causa do sorriso, porque está bem consigo mesma. Aonde ela toca, inflama a luz. A quem ela abraça, cura. Como agora nos hospitais, estão levando cavalos, cães, para que eles possam andar no corredor e parar naquele apartamento.
Porque aquele cão começou agora a identificar as doenças nas pessoas. Ele chega lá, percebe o doente, coloca as patinhas naquela maca e se deita, avisando os médicos. Essa é uma necessidade. Como na Gênesis, tem uma passagem dizendo que as estrelas do céu cairiam. E elas estão caindo. São esses espíritos heróicos do passado que foram torturados, assassinados, que reencarnaram para que o cristianismo tivesse força. Porque aquela época de terror, de ameaça, esses espíritos vieram para dar testemunho, como Sebastião, o mártir. A primeira vez foi amarrado em uma árvore para receber chuva de flechas com pontas de ferro. Os amigos da época militar, porque simplesmente ele disse para os seus superiores romanos: eu sou cristão. Foi uma decepção. Por isso ele foi levado à morte. Narra os espíritos que na hora que ele está recebendo as flechadas, os espíritos estavam em volta dele já, aplicando passe para que a dor fosse menos. E ele, de olhos fechados, simplesmente em silêncio, estava em sintonia com Deus. Foi escolhido 7 arqueiros, para que no limite do arco saísse a flecha e entrasse naquele corpo de um homem indefeso. Porque covardemente os amigos estavam ali encerrando o próprio amigo de jornada. Antes daqueles arqueiros irem embora, se aproximaram dele. Ele abriu os olhos e sorriu. Porque ele estava inflamado de luz. A sua alma estava separada do corpo físico, dor física e dor feliz, porque estava ali representando um momento heróico para que os cristãos acreditassem naquele milagroso homem que ele, no anonimato, visitava os cárceres. E os amigos ficavam assim decepcionados. Por que estava fazendo aquilo, confortando aqueles que seriam torturados e mortos? E as entidades felizes estavam com ele. Porque quem está com Jesus nunca está só. Quem trabalha na sua seara com verdadeiro sentimento, que sensibiliza até as pessoas, essa personagem nunca está sozinha. Mas também somos perseguidos por aqueles momentos que a gente é testado na nossa fé, na nossa certeza, na nossa esperança, naquilo que nós estamos agora abraçando. Ou segue Jesus agora, ou desiste. Ou ama agora, ou então você vai suplicar que precisa ser amado. Foi jogado o seu corpo no esgoto. Mas mesmo assim, pegaram aquele corpo e aonde o sepultaram, perto, ali de Paulo e Pedro. Mas a igreja
resolveu resgatar os restos mortais destes heróis, que a gente não pode nunca esquecer, que por causa deles, por causa de Jesus, que estamos aqui. Feliz daquele que acredita agora, que de tempos em tempos nós estamos nos aproximando de Jesus. Quantos espíritas não choram à noite? Quantos espíritas não têm sonha? Porque a cobrança agora está grande. Ou a gente persegue o espaço de Jesus, ou a gente é paralisado. Porque também as trevas estão atuando. Está havendo agora uma guerra. Trevas ou luz? A opção é nossa. Nós tivemos em São Luís do Maranhão, em vários centros espíritas, cantando e falando. Mas eu cheguei num centro espírita, que o pessoal, antes da palestra, estava fazendo estudo, e eu participei. E no final, a responsável do estudo disse: irmão Paulo, canta uma música para o nosso encerramento. Aí cantamos uma música de Alta de Souza. No meio do canto, olha como é a nossa ligação, quando a gente mantém um padrão, nem que seja naquele momento. No meio do canto, eu notei que uma senhora arregalou os olhos, baixou a cabeça. Quando eu terminei, eu digo: posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Quem a senhora viu? Ah, meu jovem, eu ia falar. Mas já que você está perguntando, eu vou falar agora em detalhes. No meio da música que você estava cantando, Alta de Souza vai entrando. Por isso que quando olhei para aquela senhora, ela sentiu o impacto que eu senti, eu comecei a sentir uma emoção que no planeta aqui raramente a gente sente. A emoção da presença daquele espírito que eu não vi, mas senti. Quando Jesus se refere a duas ou mais pessoas, nós somos esse imã que atraímos entidades felizes, de acordo com a sintonia que a gente se encontra. Ai daquele que entra na casa espírita com uma intenção de atrapalhar os trabalhos de Jesus. A responsabilidade vai ser muito grande, porque não sejamos obstáculos. Sejamos aqueles que querem abrir mais a seara de Jesus para receber mais irmãos, como esses agora que na pandemia deixaram. Os espíritos narram que foi feita uma reunião no plano espiritual para receber essa avalanche de espíritos desencarnados em desespero, sem saber o porquê estavam desencarnando. Mas outros deram testemunhos para que abrisse os olhos das nossas autoridades, como aconteceu em Brumadinho. Aqueles seres que desencarnaram foram espíritos que pediram na espiritualidade para que passasse por aquele processo para despertar as autoridades que responderão caro também por não terem responsabilidade consigo mesma e com o cargo que ocupa. São heróis anônimos que aparecem, se materializam e vão nos dando testemunho. Mas para entendermos isso, nós temos que estudar a doutrina dos espíritos para nos reeducar e compreender os fatos causais
que vão se materializar mais ainda no nosso planeta Terra. Agora, para nós espíritas, que já estudamos um pouco, tudo é normal, tudo é natural, tudo é transformação, não é destruição. Como tem a parte no livro dos Espíritos, a respeito da lei de destruição. Nada mais é que construção. Como fica mais leve? Em cada enterro que a gente é convidado para fazer uma prece ou falar alguma coisa, as pessoas chorando lá, eu digo, pode chorar à vontade, porque daqui a pouco tem gente chorando por nós. E o pessoal para de chorar, porque o despertar de consciência vem na hora. Esse que está aqui na posição horizontal, nós estaremos também, ou ligado ao corpo, ou então o corpo já indo para onde deve ir, e nós estamos voando. Depende de cada um. Eu não era para estar aqui, nem falando e nem na terra, porque eu peguei Covid em Belém do Pará. Eu nunca senti na minha vida tanto a presença da morte. Em uma noite, que eu não estava dormindo, porque era frio, calor, tosse, espirro, e transpirando, que a minha irmã trocava 3 vezes na noite os panos da minha cama. Mas teve uma noite que eu perdi a consciência no corpo e despertei consciente fora da matéria e andando no local que como se tivesse essas luzes de LEDs rodando. Eu saí do corpo, não sentindo mais nada, e quando eu percebi que eu estava me distanciando do meu corpo, eu perguntei à espiritualidade, eu tenho que ir mesmo? Não dá para eu ficar, para eu fazer mais alguma coisa em benefício de mim mesmo? Eu não queria ir agora, ir caminhando, caminhando. Daqui a pouco, aquela luz se apaga, eu já me vejo no corpo, e dali a Covid foi embora. Aquilo mexeu tanto comigo, mesmo estando com sequelas no corpo físico, nos pulmões, nos rins, falta de ar, dor. Perco a lucidez de vez em quando das coisas. Estou dirigindo, não sei onde eu estou, eu paro para recobrar a consciência. Mas eu vi o quanto é benéfico quando a gente desencarna, porque está atuando no bem, fazendo bem, e com sinceridade, porque temos que ser verdadeiros para que a decepção não seja acordada do outro lado. E é onde começa o nosso sofrimento. Ao voltar para o corpo, eu agradeci aos bons espíritos, a Jesus, por me deixar ficar mais um pouquinho. Ainda falta muita coisa a fazer dentro da minha intimidade. E temos que ser, repito de novo, aqueles seres sinceros uns com os outros, para que não tenhamos surpresa na nossa desencarnação. E aí, no enterro que nós fomos, falamos de espiritualidade. O silêncio se fez, as lágrimas foram embora, porque eu disse, o que vamos levar agora para o túmulo, não sabemos se o espírito também está indo. Cada um segundo as suas obras.
Porque cedo ou mais tarde, nós entraremos aqui também, ou em algum lugar. Então a matéria desaparece, que nem se acha. Mas cada um segundo as suas obras, agora. Não é amanhã e nem depois, é agora. Para que possamos ser reconhecidos por Jesus como os grandes trabalhadores, seja em qual for o lugar. E para encerrar, nos anos 80, no Centro Espírita André Luiz, que eu frequentava, estudava, trabalhava, tinha uma senhora que chegava 1 hora antes da reunião, da palestra pública, para colocar um vasinho de rosas que ela trazia, colocava água para os dirigentes, vinha com uma flanela, limpava as cadeiras. Eu chegava cedo para fazer o meu ensaio, porque ia cantar, eu ficava observando o comportamento dela. Ela veio a desencarnar. E numa sala mediúnica, alguém disse, nossa irmã fulana de tal está aqui, em plena luz. Vem o mentor e conta a história dela. Naquela humildade anônima e silenciosa, quando ela depositava as flores no vaso, colocava água, ela já magnetizava tudo. As cadeiras que ela limpava ficavam brilhando de luz. Por isso ela se apresentou na reunião mediúnica, inflamada de luz, por trabalhar em silêncio, com o coração da alma. E aonde esse espírito estiver, principalmente o espírito de Sebastião, o Marte, que ele tenha uma compaixão imensa pelas nossas fraquezas. Mas nós chegaremos lá. Aonde estiver esse irmão, que ele respalde esta casa, os trabalhadores de Jesus sinceros, para que possamos então partir. Se não tivermos asas, pelo menos tivermos, ou termos uma luz no coração pela nossa bondade sincera, um para com os outros. Que o Senhor nos abençoe.